Neste feriado nacional de 15 de novembro, nós temos a honra de ter um programa especial para falarmos de literatura, para falarmos de cultura, para falarmos de aspectos gerais, onde dois bauruenses, duas pessoas vinculadas a Bauru, terão a oportunidade de mostrar, de falar dos seus trabalhos, até porque a nossa TV, uma TV educativa, tem esta missão de poder colocar à disposição do telespectador as pessoas que fazem a vida cultural, acadêmica, literária desta cidade, desta região e do Centro-Oeste Paulista, através das nossas emissoras. E eu tenho a honra de ter como nossa convidada inicialmente para a apresentação a Ana Spar, que é escritora e que lançou recentemente mais uma das suas obras literárias, juntamente com o jovem Rafael Galo, que também tem vínculos com Bauru, ele que é nascido na capital, mas que também se desponta aí na jovem guarda da literatura como uma das expressões maiores dessa cidade. Muito obrigado a ambos. E eu quero começar com você, Ana, para que você possa se apresentar. Daqui a pouco você vai falar sobre as suas obras e para dizer quem é, para aqueles que ainda não a conhecem. Eu tenho o privilégio de ter a Ana como minha companheira da Academia Bauruense de Letras. Seja bem-vinda à programação da TV Prevê. Muito obrigada. Bom, Ana Spars é meu pseudônimo literário, que surgiu há pouco tempo, há alguns anos apenas. Eu já era uma pessoa estabelecida na vida como advogada, empresária, fazendeira, criadora de cavalos, alguém que estudou direito, administração e piano, já tinha uma boa formação e já estava estabelecida mesmo até financeiramente num certo momento da vida, que é o que a gente espera e a gente procura conquistar um certo sucesso. E eu comecei a pensar, perto dos 50 anos, começou a me dar uma crise de consciência. E eu vi umas matérias naquela ocasião que dizia que as pessoas estavam vivendo 100 anos. Aí eu pensei, e se eu viver 100 anos, o que eu vou fazer a outra metade da minha vida? É muito tempo para continuar fazendo o mesmo, para continuar me beneficiando mais do que beneficiando aos outros. De que maneira eu posso compartilhar as experiências que eu tenho, a vivência que eu tenho, as viagens que eu fiz, os estudos que eu fiz. E como eu gosto muito de escrever e sempre gostei, eu achei que a via mais interessante para mim seria a literatura. Então eu resolvi começar a escrever. Comecei a escrever logo por romance. E assim escrevi um primeiro romance, um segundo romance, tudo na gaveta. Chegou um certo momento, meu marido, meu primeiro leitor, falou: Ana, vamos procurar um caminho diferente para isso, porque os amigos que estão lendo estão gostando muito. E, inclusive, tinha mudado a vida de algumas pessoas por causa de um tema que eu trabalhei no meu primeiro romance, que é o perdão. E ele disse, vamos procurar, então, saber realmente se tem mercado, se é interessante não só para os amigos, que tem uma visão um pouco favorável, naturalmente. Então, mandamos para uma análise crítica, uma crítica literária. Foi para fazer a leitura crítica, e da leitura crítica eles já pediram se tinha outras obras também. Aí eu já mostrei alguns contos, poemas e o segundo romance. Então eles já me arrumaram um agente literário. Eles estavam à caça de alguém que tinha um certo perfil para o romance nacional naquele momento. O romance, como você, meu colega, bem sabe, não é o que normalmente se imagina, uma história de amor. Literariamente falando, pode ter uma história de amor, normalmente até tem, exato. Mas o romance é uma história ficcional, uma prosa ficcional mais longa, com vários personagens, com vários cenários, com tramas entrelaçadas e normalmente passagens de tempo. Eu achei muito ambicioso o meu projeto de começar pelo romance, mas eu não pensava em publicar quando comecei a escrever. Era mera diversão e tal, pensando num círculo muito pequeno, de amigos, de pessoas próximas. Quando surgiu a agente literária, aí a coisa tomou uma proporção muito grande, já foi apresentada para uma grande editora do Rio e uma de São Paulo, elas se interessaram imediatamente, fechamos o contrato, e aí surgiu o primeiro livro, O 10 Momentos. E aí surgiu também Ana Spars, o meu nome literário. Que legal.
Bom, a Ana vai falar mais das suas obras, do enfoque que ela procura dar aos seus personagens inseridos nas suas obras. E agora eu quero falar do Rafael Galo, que é formado em música pela Unesp e que tem também uma trajetória, embora que com a sua pouca idade, ele tem 35 anos, ele está aí com um prêmio Jabuti, que está disputando. Enfim, ele vai falar um pouquinho da sua vida e ele vai se apresentar. Ele já esteve participando aqui da programação cultural da TV Prevê com a Nádia Naura no programa Variedades. E hoje ele vem para um programa jornalístico que é o nosso enfoque regional especial deste feriado nacional, para poder contar um pouquinho da sua vida pessoal e profissional. Prazer em tê-lo aqui, seja bem-vindo. Eu queria que você contasse para aqueles que ainda não o conhecem, quem é o Rafael Galo. É um prazer, Samuel. Obrigado aí pelo espaço. Quem é Rafael Galo? Eu acho que eu sou só um cara que gosta de escrever, que é importante para mim escrever. Enfim, por isso eu já lia muito, né? Já gostava muito de ler, já era ligado a atividades artísticas antes, né? Como você falou, sou formado em música, né? Então, por um grande tempo da minha vida fui mais ligado à música, mas como eu já lia muito, já era muito interessado em literatura, e por uma fase da minha vida eu trabalhei com música, então a música virou o trabalho, sabe? Eu precisava de uma outra coisa, assim, um outro escape e tal. Eu comecei a escrever alguns contos, pouco por hobby, assim, um pouco uma vontade de ter um trabalho mais autoral e tal. E aí foi indo, e eu acho que assim, tudo que a gente faz e vai treinando, né, assim como a música, né, quando a gente começa a tocar um instrumento, é terrível, né, assim, você pensa que você nunca vai conseguir, você vai treinando, você consegue ficar cada vez melhor. E eu acho que qualquer atividade, assim, né, um esporte, qualquer atividade, e eu comecei a escrever bastante, treinando muito, começou a ficar uma coisa mais legal, eu comecei a estudar mais sobre isso, e eu falei assim, bom, vou escrever uns contos mais pra valer, assim. Escrevi, e aí fiquei com aquela pergunta, né? Bom, e agora? O que eu faço, né? Com esse livro, mando para editora, sei lá o que eu faço, põe num blog, num site. Aí eu cheguei a mandar para as editoras, teve todas aquelas respostas, né, automáticas, assim, de negativas. Não, porque, né, nossa agenda já está fechada até, sei lá, 2085, mas depois você manda aí. E aí eu fiquei assim, eu mandei para um monte de concursos, assim, até aqueles concursos super pequenos, assim, e não dava nada, assim, nada dava certo, só que aí eu mandei para um concurso também, que é o Prêmio Sesc, que foi o que o livro acabou ganhando. E que era o concurso mais legal para mim, esse era o grande concurso que eu queria ganhar. Era o que eu menos tinha chance, se for ver, porque é um concurso nacional, só premia um livro, né, por ano e tal. Mas acabou dando certo. E aí isso possibilitou que eu tivesse um trabalho mesmo com a literatura, porque o Prêmio Sesc, ele é para isso, você manda o original, né, é para novos autores, para autores inéditos, pelo menos na categoria em que você concorre. Então você manda o original, mandei lá, fiz 4 xerox lá na época, hoje é online, né, mas na época era xerox, lá os 4 xerox do livro, mandei. E aí como prêmio, eles te fornecem a publicação pela editora Record, que é uma editora grande. E te convida para vários eventos, né, pelo país, onde o Sesc entra, onde, né, o Sesc patrocina muitos eventos. E então eu acabei viajando bastante também com o livro. E aí começou, e aí minha vida meio que virou de ponta cabeça, porque eu não tinha exatamente o projeto de ser escritor, assim, sabe? Eu gostava de ler, eu gostava de escrever, e eu ia continuar lendo, e ia continuar escrevendo, mas escrever e ser escritor são duas coisas um pouquinho diferentes, né? Então meio que rearranjei minha vida, assim, e aí passei a me dedicar mais seriamente à literatura mesmo, e fui fazendo esses eventos, comecei a trabalhar em outros textos. E aí, depois de ter lançado o Réveillon e Outros Dias, que foi meu livro de contos, né, que ganhou o Prêmio Sesc em 2012, ano passado, em 2015, eu lancei meu primeiro romance, que é o Rebentar, que é esse que agora está finalista do Jabuti, ganhou o Prêmio São Paulo e tudo mais. E aí, enfim, o resto a gente vai levando aí. Nós vamos daqui a pouco mostrar também as obras do Rafael Galo, que já começam a acontecer, e eu acho importante mostrarmos a nova geração da literatura. Eu gostaria que esse país fosse um pouco... Eu até tenho uma certa dose de inveja da população argentina, porque lá se lê muito. E aqui
nós não temos tanto este hábito de leitura, e eu fico até preocupado, eu não sei o que vocês pensam, com esta modernidade tecnológica, onde as pessoas ficam abreviando as palavras e se comunicando pelas mídias sociais com um português muito pífio, com muitos erros, com muitas abreviações. Não é verdade, Ana? Você também tem essa preocupação, você percebe isso também? Claro que o jornalista tem uma visão um pouquinho mais abrangente, até porque para o jornalista tudo é válido, qualquer fato para o jornalista, para o escritor, é motivo de alguma pincelada ou para uma matéria jornalística, ou para um conto, ou para um texto, ou para alguma coisa. E quando eu vejo essas situações de jovens que se preocupam em ficar o dia inteirinho no celular, vendo umas mensagens, encaminhando textos pequenos e enfim, contando a sua vida, expondo a sua vida nessas mídias sociais que o celular proporciona, eu fico até um pouco preocupado com tudo isso. Porque antigamente eu sou de uma geração que andava com um livro debaixo do braço, que andava com... não precisava ser livro escolar, não, podia ser um livro de qualquer coisa. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de... Aliás, eu digo para todas as pessoas que se candidatam a trabalhar aqui na TV Prevê, olha, o jornalista tem que ler. E este é o assunto número 1 da profissão. Mas, claro, cada um segue a sua vida. Você não fica preocupado quando você vê todo mundo se comunicando daquela forma pura? Comigo acontece assim, Samuel. Eu tenho um contato muito grande com essas pessoas porque eu tenho uma fanpage que em um ano tem 37 mil fãs. Então é uma coisa muito inesperada. E não são pessoas que só curtem a página e depois não interagem. Eles realmente interagem comigo, comentam, mandam mensagens, tanto públicas, às vezes até da vida particular, expondo um pouco, até demais, a gente fica até constrangido e toma um cuidado na resposta de não dar margem para a pessoa ir além. Porque especialmente como advogada, eu percebo que ela está se expondo um pouquinho demais, às vezes expondo até uma cunhada ou um irmão, começa a falar coisas, né? Exato, que ela pode se arrepender amanhã ou depois. Eu não quero incitar ninguém a ir por este caminho. Mas, por um outro lado, Samuel, eu fico muito contente até que essas pessoas estejam entrando, no caso, na minha fanpage. Porque é uma forma de aproximação. Como eu faço nessa fanpage? Eu cito trechos de livros e mensagens para o dia a dia. Essas mensagens atraem os não leitores. Por que eu fiz assim? Foi uma opção. Quando eu soube, até tentaram me desanimar, dizendo o seguinte para mim: esse caminho da literatura é muito árduo, Ana, porque no Brasil só 10% da população adulta é leitor habitual. É muito pouco, é muito pouca gente. Mas eu tenho um ponto de vista diferente. Eu falei, oba, 90% a serem conquistados. E aí eu vejo o seguinte, a pessoa começa a mandar mensagem para mim, ela concorda com algo que eu postei. E ela põe assim, CTZ, ou CCTZ, VDD, com certeza, verdade. Às vezes põe até um GAD. Eu demorei para descobrir que era graças a Deus. Eu não descobri de bate-pronto. Eu não gosto dessas coisas, mas eu respeito, enfim. Mas eu acho importante, porque essas pessoas, elas começam assim, depois elas começam a escrever, certamente. Então, eu sinto nos mais habituais uma evolução de um ano para cá. As pessoas estão começando a perceber que eu não coloco abreviações, eu não coloco nada assim. E eles vão entendendo, opa, ela é uma escritora, deixa eu caprichar um pouco na comunicação com ela. Então, tanto nas mensagens, nas respostas públicas, quanto nas mensagens privadas, eu estou sentindo uma evolução, o que muito me agrada. E você, o que você pensa disso e como é que você é mais jovem, é de uma geração diferente, talvez até da Ana e diferente da minha, até porque eu tenho filhos mais velhos que você e você tem um perfil. Como é que você vê essa situação, esta comunicação, esta interatividade com as mídias sociais e com aquilo que acontece na modernidade tecnológica que hoje à disposição está de toda a população e principalmente dos mais jovens?
Eu acho que cada época ela oferece, assim, enfim, para usar o verso do Caetano, as dores e as delícias de cada época, assim, né? Essa coisa da linguagem eu não acho um problema, assim, porque a linguagem ela é viva, ela está sempre se transformando, né? Ela serve para se comunicar, ela é uma combinação cultural, né? Um código estipulado culturalmente que a gente combina. Olha, a gente combinou que o nome daquele bichinho de 4 patas que late é cachorro. Os norte-americanos combinaram que o nome daquele mesmo bichinho é dog. Então, o que a gente combinar, está combinado e pronto. Por exemplo, às vezes a gente fala, né, da internet, e eu cresci assim, eu também estranho um pouco essas questões da internet, da rede social, porque grande parte da minha infância até adolescência foi sem internet, ou pelo menos aquela internet rudimentar, né, que a gente entrava um pouquinho lá de madrugada, via se chegou um e-mail, em geral não tinha chegado e-mail nenhum, só tinha chegado propaganda. Não era essa coisa da gente levar a internet para todo lado, né, ter a internet no bolso, que a gente fica mexendo toda hora, que a gente estranha mesmo, né, mudou muito a vida das pessoas, mudou a forma de se relacionar com o mundo, assim mesmo, né? Então, a internet e as redes sociais passaram a ditar um pouco como a gente toma parte da experiência, né? Você vê pessoas, sei lá, você vai numa exposição, você vê as pessoas de costas para o quadro fazendo uma selfie, assim, né? Então, quer dizer, mudou o gesto de você olhar para o quadro realmente e apreciar e tentar entender aquilo para você fazer uma foto de si naquele momento e deixar de apreciar o quadro. Mas a linguagem, eu acho que ela está sempre se movendo, e acho que quando você digita, principalmente no celular, é mais prático você abreviar. E se a gente pensar assim, por exemplo, você fala assim, mas escreve VC, né, só as consoantes, assim, de VC em vez de você, que é o certo. Mas você, que é o certo, é o vossa mercê errado, né, porque era vossa mercê que virou vós mercê que virou você. Então, se a gente fizesse esse programa, sei lá, 100 anos atrás, a gente falou assim, mas que absurdo, as pessoas escrevendo vossa mercê errado, abreviando para você, isso está errado. Não é, eu acho que a língua ela vai mudando mesmo e a gente vai se adaptando. O problema, eu acho, que você mencionou sobre a leitura, a falta de leitura, esse problema sim, esse problema existe, né? Mas eu acho que ele está um pouco em outro lugar, assim, ele está mais em questões culturais mesmo, mais fundas. Até acho que, por exemplo, essa coisa das pessoas ficarem digitando o tempo inteiro é muito curiosa, né? Quem diria que no futuro a gente ia se comunicar mais escrevendo do que falando, né? Acho que, sei lá, talvez há 20, 30 anos atrás a gente apostaria o contrário. Eu já presenciei duas pessoas que estavam praticamente juntas, sim. ao invés de conversarem... Ali, né? Não, se você vê uma mesa, assim, se você vai em lugares que tem pessoas mais jovens, é muito comum, você vê uma rodinha e está todo mundo assim, ninguém olha para o outro, né? Quer dizer, não sei, assim, acho que cada geração lida com as suas contingências e vê, assim, depois o que foi legal, o que não foi. Mas, enfim, tem coisas legais disso, tem coisas maravilhosas disso. Por exemplo, na minha época, quando eu crescia, se um amiguinho meu mudava de cidade ou de escola, eu perdi esse amiguinho, não tinha como achá-lo, não tinha como localizá-lo. Hoje eu vejo assim, o amigo muda, você continua conversando por vídeo, sabe, você continua participando. Quer dizer, tem muitas coisas legais também, né? Então, não sei, eu acho que cada geração tem a nostalgia da sua própria infância e juventude, fala, não, aquilo é que era bom, e essa próxima aqui é ruim, mas essa próxima vai ter nostalgia disso, né? Essa geração que está lá no celular, quando tiver 30, 40 anos, vai estar reclamando, na nossa época a gente ficava lá na rodinha com o celular junto, agora fica, sei lá, cada um em um canto. Então, acho que a vida é isso, assim, ela vai mudando e não existe um certo e um errado, sabe? Acho que cada um tem as suas... Eu sou de uma época em que o papel ainda era fundamental, ou seja, você tinha um jornal, você lia o jornal, eu não consigo ler jornal, eu vejo até as coisas pela internet, vejo no celular, vejo as coisas, mas eu preciso pegar o jornal e ler de capa a capa, revista, livro quando eu começo a ler uma coisa, não importa quantas horas eu vá gastar, se eu vou atravessar a noite inteira, não importa. Eu quero acabar, eu quero pegar. E eu já não sinto a mesma emoção, quando eu pego alguma coisa eletrônica para acompanhar. Eu acho que são textos mais curtos, mais diferenciados. Por exemplo, qual a sua opinião com relação a essas leituras que nós temos, inclusive de livro hoje, nessas mídias eletrônicas? Sim. Eu particularmente, Samuel, também gosto mais do papel, assim, né? Por exemplo, o livro... Eu estou perguntando, porque a geração dele é completamente diferente da minha. Ele tem idade, eu tenho filho mais velho do que ele. Eu quero saber o que essa turma pensa. Eu gosto do livro em papel,
Eu não lembro quem que foi, eu vi um tempo falando, o cara falou assim, o livro é o design perfeito. E assim, de todas as obras de design do mundo, de toda a história, ele achava que o livro era a coisa mais perfeita, porque, enfim, ele é muito funcional. E eu já vi pessoas de empresas, essas empresas de e-books e tal, falando sobre esse problema, assim, da falta de adesão do leitor, que o e-book ele ainda está... ele está entrando, ele está crescendo, mas assim, ele não está tendo o crescimento esperado, né? Não está tendo tanta adesão assim. E as pessoas acham que isso se deve muito à experiência tátil mesmo do livro, né? Assim, de você pegar e segurar e virar a página e poder folhear. Quer dizer, é uma série de experiências táteis que a gente nem pensa, mas a gente está tendo. Tem gente que diz que adora cheiro de livro, assim. Não, já vi muita gente falar isso. Não, cheiro até não é legal, não, porque você pega um livro muito que fica na prateleira, quem tem alergia como eu, com aquela poeira... É terrível, né? Espirra até... É problemático. Mas eu acho que tem esse conjunto de experiências táteis, assim. Mas, por exemplo, eu leio, sei lá, 99% do tempo em livros, mas tem livros que eu não encontro aqui no Brasil. E não encontro de jeito nenhum, não encontro em biblioteca de universidade, não encontro em livraria, não encontro, assim. Encontro para encomendar por sei lá quantas centenas de reais. Pela internet você acha tudo. Aí você vai comprar o e-book, entendeu? Você consegue comprar esse e-book por um preço justo, porque você compra do exterior, mas vai chegar aqui por, sei lá, 40, 50 reais, sei lá, o preço de um livro. Então, o e-book também possibilita certo acesso à leitura, que é muito bom. Para pessoas, por exemplo, que nem eu falei, com essas viagens com o SESC que eu fiz para muitos cantos do Brasil, tem muitas cidades do Brasil, a gente fala, né, Buenos Aires, tem 1000 livrarias em Buenos Aires, em São Paulo, que é uma cidade do mesmo porte mais ou menos, tem apenas algumas centenas. Mas você vai em muitas cidades fora do eixo Rio-São Paulo, ou enfim, Sul, Sudeste e tudo mais, a cidade não tem nenhuma livraria. Cidades de porte não tem uma livraria para a pessoa comprar livro. Então, eu acho que essa internet, e-book, esse tipo de coisa possibilita que pessoas que antes teriam acesso muito mais difícil ao livro possam ter um acesso simplificado. E aí não tem como eu ser contra, entendeu? Eu sou super a favor que a leitura chegue, sabe? Então, para mim, quando a gente fala, sei lá, do Machado, do Drummond, que seja, o importante do Machado é o texto dele. Se o cara vai ler no livro impresso, como a gente tem o hábito, no e-book, ou se as pessoas liam no jornal antigamente, né? Porque saía em... fugiu o nome? Fascículos. A música do Chico lá que chama, caramba. Folhetim. Não. Mas enfim, saía no jornal em capítulos, assim, né? E folhetim. Folhetim. Isso, saía em folhetins o Machado. É o mesmo Machado, no folhetim, no livro, no e-book. Então, isso eu acho importante. Eu já sou de uma geração que eu fiquei fascinado quando a coleção, a obra inteira do Machado de Assis saiu em três livros em papel bíblia. Sim, é verdade. Tem essas coleções. Eu já fui o primeiro, acho que eu estive na primeira leva que comprou. Então, eu acho legal, assim, acho que cada coisa ela dá certas possibilidades e certos perigos, assim, que a gente tem que ficar atento. Ana, dá a sua versão agora sobre esse. Concordo em gênero, número e grau. Comigo acontece o seguinte, eu percebi a importância do e-book através da fanpage. Uma pessoa do Japão fez um comentário, um brasileiro, mas que mora no Japão, e uma moça de Brisbane, na Austrália, a respeito do primeiro livro, do 10 Momentos. E eu percebi que era um comentário de quem não leu a sinopse, de quem leu o livro, nos dois casos. E aí eu perguntei, como você teve acesso, algum parente mandou e tal? Não, e-book. Do Japão, da Austrália, Portugal, eu comecei a descobrir porque tem tantos fãs de Portugal, Angola e Moçambique, por causa do e-book. Porque eles leem em qualquer parte do mundo. Então isso democratiza a leitura. E para nós brasileiros que temos muita dificuldade em sermos traduzidos em outros países e entrar no mercado externo, isso é muito importante. E até aqui a gente é mais respeitado quando é lido lá fora. Por exemplo, quando eu comecei a minha carreira, a minha agente, ela levou o livro, o original, era o 10 Momentos na ocasião, para uma editora do Rio e uma de São Paulo. Ela falou, eu sei o perfil das editoras que possam te publicar, que tenham interesse naquilo que você escreve, que é absolutamente viável comercialmente, então eu vou encaminhar na porta certa. O que ela levou junto? 3 outros livros que eu tinha com publicação no exterior, em antologias. Não eram livros exclusivos meus, nem romances. Eram contos e poemas, mas um na Itália, um em Portugal e um nos Estados Unidos. E isso dá uma certa chancela.
Isso é importante. Então, eu acho muito bacana. O e-book, ele democratiza a leitura, tanto nesses lugares, como o Rafael comentou, que não tem livraria, que a pessoa não teria acesso facilmente. Muitos compram livro físico mesmo, chega pelo correio. Tem grandes livrarias virtuais vendendo, mas muitos compram também pelo e-book. Até porque, às vezes, a pessoa que viaja muito, gosta de ler mais de um livro ao mesmo tempo. E até é mais em conta, não é? Mais em conta, mais barato. E para o autor é mais interessante, porque eu não sei, o Rafael pode confirmar, mas no meu caso eu ganho 10% de direito autoral do livro físico e 25% do e-book. Que beleza. Então, em termos de retorno, vamos dizer, para o autor, o e-book também é interessante. Perfeito. Ô, Rafael, agora conta um pouquinho desta sua última obra, deste seu lançamento e, enfim, e depois fala das suas obras que você disponibiliza, que já tem nessa sua juventude, na sua teórica curta carreira literária. Então, o meu livro mais recente é O Rebentar, né, que é esse romance aqui. Vou mostrar a capa, por favor, vamos mostrar aqui isso. Sim. Aí está. Né? Então fala sobre isso. Que é... Acho que ele para em pé, hein, se bobear. Dizem que livro bom é livro que para em pé, hein? Brincadeira. Mas é um romance que ele conta a história da mãe de um filho desaparecido, que é a Ângela. E é aquela coisa, ela deixou o garoto de 5 anos sozinho ali por alguns minutos numa galeria, numa loja de brinquedo, enquanto ia fazer uma outra coisinha. E ele nunca mais foi visto, nunca mais teve vestígio. Só que a história não é a história do desaparecimento em si, ou da investigação. É que, na verdade, ela ficou 30 anos tentando reaver o filho, procurando e afundada no luto, né? É um luto muito triste, muito dolorido, porque ele não se resolve, né? Quer dizer, um filho que morre é muito sofrido, mas, enfim, tem um ponto de onde só resta você seguir adiante. O filho desaparecido não, você sempre... Pode ser que você reencontre, então pode ser que ele não morreu e ele esteja vivo e você precisa se esforçar mais para encontrar, pode ser que ele já morreu, então você não pode nem chorar a morte completa dele. Então é uma situação muito terrível e paralisante. E paralisou a vida dela e, enfim, acabou com a vida dela, mas chega um ponto em que ela decide que, como se passou muito tempo, né, 30 anos no caso, ela decide se dar o direito de encerrar essa história por conta própria, aceitar a perda definitiva do filho, aceitar que ele nunca mais vai voltar, para se dar o direito de recomeçar a vida. E aí a história desse recomeço, de tudo que envolve, desse desmonte de todo o universo que ela preservou, né, voltado para o filho. Então ela preserva a casa, ela preserva o quarto do filho intacto, ela só fez isso, ela só foi a mãe que sofria, só foi a mãe que procurava, e agora ela precisa realmente refazer a vida inteira dela. E é a história dessa jornada, assim, né? E este livro você lançou agora, como é que ele está hoje sendo lançado por que editora e onde ele pode se encontrar? Ele saiu ano passado, em 2015, saiu pela editora Record, né, que é a mesma do primeiro também, do Réveillon e Outros Dias. E tanto o Réveillon quanto o Rebentar, qualquer livraria, assim, tá disponível. Se quiser entrar tiver alguma preferência de livraria online, né, pela internet, tem gente que prefere comprar pela internet também. Todas as livrarias maiores, Amazon, Saraiva, Submarino, na Empório Cultural, na Jalovi, aqui em Bauru, todas as livrarias é para ter. Legal. Bom, agora fala das suas obras, deste seu último lançamento. Você está inclusive com um livro que foi lançado em várias cidades brasileiras, na capital, aqui em Bauru, enfim. Queria que você contasse sobre o seu último lançamento, que foi inclusive muito badalado, dada a proporção e a categoria da própria escritora. Muito obrigada. Bom, posso voltar do primeiro um pouquinho? Claro. Por quê? É interessante mostrar isso. Este aqui, Samuel, é o primeiro livro, o 10 Momentos. Ele surgiu assim, com esta capa, com essa paginação. E assim ele ficou conhecido Brasil afora, graças a Deus. Ele foi lançado em agosto do ano passado, agosto de 2015, e em dezembro, no final de novembro, já precisou ter uma reimpressão, porque já tinha esgotado e era um produto muito bom para o Natal. Então, a Novo Século, que é a minha editora, já promoveu uma reimpressão. Como ele continua andando muito, muito bem, a Novo Século resolveu fazer um investimento maior e transformá-lo. É o mesmo livro, o mesmo conteúdo. Mas, olha, ele ganhou uma outra paginação,
que acontece? Aqui era uma foto muito bonita e tal. Aqui não, aqui é um trabalho de um artista, um capista premiado, que já fez essa capa em sintonia com a capa do Dezembros. Certo? Você pode observar que elas têm uma linguagem em comum. Por quê? Porque são livros da mesma série. Outros Caminhos, Novos Destinos. Então, agora, o 10 Momentos, na segunda edição, ele está até mais robusto, você pode observar. Mas é simplesmente por causa do papel. Porque da primeira vez, pareceu muito ambicioso para uma autora iniciante lançar um romance de 424 páginas. Então, a editora optou por uma gramatura mais singela. Agora não, agora veio para a gramatura normal. Então, por isso que às vezes as pessoas olham nas livrarias e falam, mas não é o mesmo e tal, está diferente. Quem leu a primeira edição e quer dar de presente agora, chega na livraria, encontra só a segunda e fala, mas está mais grosso. É o mesmo livro, o conteúdo é o mesmo, podem comprar sem problemas. Quem gostou deste, é este aqui também. A bola da vez agora é este, porque está na segunda edição. Dado o sucesso do 10 Momentos, a editora resolveu publicar também o outro livro da série, o livro seguinte, que é o Dezembros. Não são livros sequenciais, são livros independentes. O que eles têm em comum? O mote, Outros Caminhos, Novos Destinos, mostra o seguinte, às vezes uma simples virada na esquina, o acaso pode mudar a nossa vida. E como a gente pode trabalhar com isso, para que mude para um rumo que nos convenha, certo? Então, o que acontece é isso. No Dezembros, agora, eu trabalho com o tema, como eu trabalhava no 10 Momentos, do tempo e da fé. Só que, em 10 Momentos, eu trabalhava com o perdão e julgamentos precipitados. Meu grande desafio no 10 Momentos foi criar um fato imperdoável. Graças a Deus, 100% dos leitores dizem que quando a Raquel, a protagonista, jura não perdoar jamais, que eles também jurariam a mesma coisa. Ninguém discordou até aqui, certo? Então, eu criei o imperdoável para depois discutir o perdão. Porque um pisão no pé a gente perdoa, mas quem não perdoaria? Isso não é difícil de perdoar. O mérito do perdão está em perdoar o que é realmente muito difícil. Eu, como advogada, dei voz a um lado e todos os leitores compram este lado, dizendo que é imperdoável. E depois eu uso o tempo, os acontecimentos para mostrar o outro lado da meia-noite, que havia alguns detalhes, haviam situações que precisavam ser consideradas. E também o mais importante, perdoar quem não quer ser perdoado é uma coisa. Agora, a pessoa precisa do perdão, ela quer o perdão, ela merece o perdão. Aí então vem a discussão, perdoa-se ou não perdoa? É o que tem aqui. É uma história de família, uma história de empreendedorismo, uma história de amor muito grande. Dezembros já é diferente. Como eu estava incomodada, porque existe um certo sexismo que me incomodou um pouco. Eu já tinha percebido em outras áreas de atuação, mas na literatura eu senti mais. Se o Rafael diz, eu sou romancista, ninguém pensa que ele escreve só historinhas de amor. Se eu que sou mulher digo, sou romancista, muita gente pensa, ela escreve histórias de amor. Então, em Dezembros, eu tive como propósito não ter uma grande história de amor. Dezembros é um livro de evolução, de amadurecimento. A Cora, a protagonista, mais uma vez eu homenageei uma grande escritora brasileira, dando o nome da protagonista de Cora, e começa com uma citação de Cora Coralina. Aqui a homenageada é Raquel de Queiroz. A Cora é uma menina de 13 anos que ela vai desvendar os segredos da família dela e, com isso, da identidade dela. Ela vai descobrir a própria identidade. Em oportunidades que só aparecem nos meses de dezembro. Por isso o livro se chama Dezembros. Então essa menina, ela passa uma boa parte do ano em Minas Gerais, 11 meses, e ela tem a oportunidade de passar uma parte do mês de dezembro com a irmã dela e a família Campos Lopes, que é a mesma família do 10 Momentos. Aí ela vai descobrir com a irmã segredos do passado dela, que estão em cartas, que foram confiscadas pela irmã assim que a mãe morreu. Tudo isso é ficção ou tem alguma coisa... Tudo ficção. Tudo ficção. É uma jornada muito bonita de amadurecimento dessa menina e é uma aventura. Aqui é um romance mais clássico. Aqui é uma história que tem mistério, tem aventura. Coincidentemente, acho que nós gostamos de filhos desaparecidos, Gabriel. Aqui tem uma mãe que tem 3 filhos desaparecidos também, que é a Sílvia. Então a história caminha com as 2 protagonistas. A Cora, a menina, e a Sílvia, uma senhora de 60 e poucos anos, que teve 3 filhos desaparecidos e teve um marido que, em decorrência do desaparecimento dos filhos, se suicidou. Então ela tem que trabalhar com coisas muito difíceis, mas não é um livro depressivo, não é um livro triste, os temas são bem complexos, mas eu consigo tratá-los com leveza, e isso tem encantado os leitores. Ana, e estes teus livros, como é que ele pode ser encontrado, eventualmente quem está
aqui ou fora de Bauru, como é que pode ter acesso a eles? Perfeito. Tanto o 10 Momentos quanto o Dezembros estão disponíveis nas melhores livrarias de todo o Brasil. O 10 Momentos foi lançado na Saraiva Mega Store do Pátio Higienópolis, no ano passado, e o Dezembros foi lançado na Livraria Cultura do Conjunto Nacional da Avenida Paulista este ano. Depois houveram outros lançamentos, Rio de Janeiro, Porto Alegre e tal, uma jornada de lançamentos. Mas os livros estão disponíveis não só nestas livrarias, como também em outras, Livraria da Vila, Martins Fontes, Livrarias Cultura, Leitura, Brasil afora, e também nas livrarias virtuais, inclusive Submarino, Amazon, tudo isso. É importante você falar sobre isso, até porque nós temos hoje cerca de 15 mil acessos mensais fora do Brasil. 15 mil, ou seja, são acessos de uma televisão educativa, até porque duas universidades, uma na Rússia e outra nos Estados Unidos, estão full-time ligadas na programação da TV Prevê. Então é importante que você dê essa informação virtual para aquelas pessoas interessadas e que estejam fora do Brasil acompanhando a programação de uma TV educativa, de uma TV cultural, como a TV Prevê aqui de Bauru. Perfeito, isso acontece. As pessoas estão fora do Brasil às vezes e tem quem já leu aqui ou acompanham porque encontraram no Google, entraram na fanpage, no site, Instagram, o que seja. A pessoa se interessa, ela vê trechinhos do livro, se interessa para ler a obra toda e aí ela consegue comprar ou pelo e-book ou mesmo pelo livro físico em qualquer parte do Brasil ou do mundo. A informação hoje em dia chega mais rápido aos 4 cantos do planeta. Bom, e a Ana Sparos, ela recentemente foi escolhida e integra a Academia Bauruense de Letras. Isso é sempre importante para constar, até porque se não tivéssemos a Academia Bauruense de Letras, teríamos um vazio literário, cultural, nesta cidade, nesta região. É exemplo de tantas outras cidades brasileiras. Nós temos academia em muitas cidades e nos estados, que combina com a própria Academia Brasileira de Letras. É importante ter este respaldo cultural de um organismo que dá seriedade ao trabalho que se coloca no mercado. Sem dúvida, Samuel. Eu acho que as academias elas funcionam para agregar as pessoas que realmente são amantes da literatura, da cultura. Eu participo da Academia Bauruense de Letras e também da Alubra, que é a Academia de Luminescência Brasileira. Então, a gente tem contato não só local, quanto nacional. Isso é muito importante porque a gente traz a experiência de fora e leva a experiência daqui para fora. Esse intercâmbio é muito interessante. Os colegas todos, como você, sempre se prestigiam um ao outro e a gente vai junto. A união faz a força, né? E a gente vai junto se engrandecendo e divulgando as coisas. E a gente espera que tenha bastante apoio público para isso, para divulgar para mais pessoas. E tem pessoas que têm muito potencial e têm muito interesse cultural. Elas sabendo que elas têm uma porta segura para bater, como é a Academia Bauruense de Letras, que está cada vez mais dinâmica, elas vão ter um abrigo seguro e com certeza pode surgir novos escritores a partir desse embrião. Eu até queria registrar que foi convidada para participar deste programa especial de 15 de novembro, uma data histórica para este país, a presidente da Academia Bauruense de Letras, a escritora, a advogada Rosa Leda, mas infelizmente por compromissos também com atividades na capital, a querida Rosa, a colega Rosa, ela teve que viajar e por isso não está presente. Ela deveria estar aqui conosco para participar deste momento literário, informativo, jornalístico da TV Prevê, com a apresentação desses dois escritores, a Ana Sparos e o Rafael Galo. Eu quero agradecer a Ana. E, Ana, você já tem outras obras aí no prelo próprio de qualquer escritor. Quem é escritor sabe que sempre fica no prelo, fica na gaveta, fica alguma coisa aguardando uma oportunidade. Eu tenho alguns livros já publicados e também já tenho alguns outros preparados. Ainda embrionariamente eu também tenho o meu romance, mas eu vou esperar o momento oportuno para lançá-lo e eu queria que você, sempre que tivesse
essas informações, esses lançamentos, se utilizasse de um canal educativo, de uma televisão cultural que se predispõe a este tipo de trabalho jornalístico. Muito obrigado a você por ter vindo à nossa programação. Sou eu quem agradece. Agradeço a você, a TV Prevê. Foi um privilégio compartilhar dessa mesa com o colega Rafael Galo. E agradeço a todos os leitores, porque a razão de ser do escritor é o leitor. E leia, 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 leia. Não é só para os jornalistas, não. É para o público em geral, porque da leitura é que nós podemos começar a entender muitas coisas que eventualmente ainda não temos noção de como elas são. Não importa se seja qualquer tipo de leitura pode trazer, pode agregar a você conhecimento, cultura, informações sempre úteis na nossa vida. Rafael, muito obrigado e sucesso. E a mesma coisa que eu falei para a Ana, a TV Prevê está sempre à disposição. Não só dessa gente nova que está lançando, como de todos os meus colegas da Academia Bauruense de Letras, de outras academias, de outras situações deste país, deste estado, até porque entramos nacionalmente e esta televisão, como a sua função principal é educar, proporcionar cultura, está sempre aberta a esse tipo de trabalho e de divulgação. E você está inserido neste contexto local e regional da TV Prevê e nós teremos imensa satisfação sempre que você tiver alguma novidade vir aos nossos estúdios para divulgar o seu trabalho. Obrigado, Samuel. Eu agradeço o convite aí. Com certeza, pintando novidade, eu volto aí. Obrigado mesmo. Bom, nós estamos encerrando o nosso enfoque regional especial com os dois escritores, a Ana Spars, que está aí com o seu novo livro, que é Dezembros, e o Rafael Galo, que está com este livro, que é Rebentar, e que também está à disposição de todos, e o mercado literário precisa de gente nova, com ideias novas, com trabalhos novos e de conteúdo, acima de tudo, muito caracterizado. Aos que nos acompanharam nesta programação, os nossos agradecimentos. Comemore esta proclamação, viva este momento e aproveite este dia. Estaremos de volta na nossa programação normal, nos horários alternativos do nosso telejornal, o Enfoque Regional. A todos, muito obrigado e amanhã espero você novamente no nosso telejornal.